a estratégia número 1 que a gente queria falar para vocês, porque a gente acredita que é o ideal, né, para que tu consiga um emprego sem experiência, tá muito ligada ao teu planejamento do que estudar. Então, isso também envolve, né, conseguir o teu primeiro emprego, ele envolve teoria, né, aprender a programar, obviamente, prática, e essa estratégia que a gente vai falar agora, ela é muito importante para isso, né, que é a estratégia do 80-20. O que é a estratégia do 80-20, Beto? O que é isso, né? Se tu quer aprender a programar em muito menos tempo, essa regra ela vai ter que guiar o teu estudo a partir de agora, tá? E com certeza essa estratégia ela vai tirar um peso das tuas costas nesse início de aprender programação, que a gente sabe que é um início bem conturbado, né? Quando vocês forem começar a estudar programação, sigam a regra do 80-20. Para quem não conhece essa regra, depois pode dar uma pesquisada aí sobre a lei de Pareto ou o princípio de Pareto. Talvez vocês já até conheçam essa regra, né? Mas essa lei, essa regra, ela diz que 20% do nosso esforço traz 80% do resultado. Então, trazendo isso para programação, por exemplo, né? A gente pode dizer que, por exemplo, se tu for estudar HTML, que é uma das linguagens que tu vai aprender para poder criar um site, por exemplo, né? Um site para web, como, por exemplo, o YouTube aí que vocês estão acessando no navegador, tu vai precisar aprender algumas coisas do HTML, alguns conceitos. Principalmente as tags HTML. Ah, Beto, mas o que é HTML? Eu nem sei o que é isso. A gente vai explicar exatamente o que é HTML em detalhes no evento. Não sei o que é tag, sem nada disso aí. HTML, sei o que é tag, sem nada. O HTML, explicando rapidamente, né, ele funciona baseado em tags. Então, são pedaços de código que a gente usa para construir o esqueleto de um site. Tá? E existem muitas tags HTML. Devem existir mais de 100. Acho que eu olhei esses tempos e tinha 142 tags, se eu não me engano. Tá? Daí tu vai pensar, né? Ah, beleza, Beto, tem 142 tags. Então, é só eu aprender todas que eu vou estar preparado para o mercado de programação, certo? Simples. Só que é simples. Vou aprender todas as tags, vou decorar todas e vou saber usar todas e é isso. E não é bem assim que funciona. A gente não indica que tu faça isso. Por quê? Porque tem muitas tags que não são usadas e tem muitas tags que são pouco usadas. Então aí que entra o 80-20. Com 20% dessas 142 tags, se tu aprender 20% delas, tu vai conseguir desenvolver 80% do que tu precisar. De um site, de um sistema, enfim. Então, isso que a gente fala, né? O princípio de Pareto, né, o 80-20, ele é só um exemplo, né? Ele não é exatamente essas porcentagens, mas o princípio ele é muito real, né? E o princípio ele diz que 20% do esforço tu vai conseguir atingir 80% do resultado em praticamente tudo que tu for aprender, que tu for estudar, enfim. E a programação também é a mesma coisa. Então, se planejando, sabendo o que estudar, vocês vão atingir um resultado mais rápido e com menos esforço. É o que a gente falou, né? Imagina o esforço de tu ter que decorar 142 tags HTML, sendo que na tua empresa que tu vai trabalhar, no teu primeiro emprego, tu não vai usar nem metade disso. E muita gente cai nesse erro, né? Então tomem cuidado com isso. Estudem somente o necessário. Não fiquem perdendo tempo com o que não precisa estudar. A gente vê muito isso em cursos, né? Às vezes o curso quer encher linguiça, quer botar um monte de coisa, só para parecer que tem um monte de módulos e um monte de aulas e 150 horas de código aqui programando. E no final das contas, às vezes isso é prejudicial para ti. Não é o ideal. Né? Tem uma tag bem famosa, inclusive, que é a tag Canva. Né? Ela serve para te desenhar na tela, basicamente. Fazer animações. É bem legal a tag, ela serve para várias coisas legais, até para jogos, mas é uma tag que não é praticamente usada por empresas, pela grande maioria das empresas. Tem empresas que usam, mas a grande maioria não vai usar. E é uma tag difícil de aprender. Daí tu cai nessa armadilha, né? Eu tenho que aprender todas as tags. Então eu vou aprender a tag Canva, tu vai lá, aprende, às vezes não entende direito, demora meses para aprender e nunca usa. Né? O Beto e eu... Quem faz faculdade sabe muito bem do que eu tô falando também, né? A gente fez trabalha... faculdade... Pode falar, depois eu falo. Não, a gente fez faculdade e muitas das coisas que a gente viu na faculdade a gente acabou não usando, né? Então, só esse cuidado que vocês têm que ter. A gente está trabalhando na área há
mais de 13, acho que agora faz 14 anos. Eu não me lembro de alguma vez que eu usei a tag Canva para fazer um site ou usar isso em alguma coisa. Ou seja, se eu usei, foi um evento raro. Então, para vocês verem, né, como às vezes a gente usa a nossa energia, nosso tempo, para aprender coisas que a gente não vai usar. E aí não é um estudo eficiente. Então, essa é uma coisa que a gente quer muito colocar na cabeça de vocês, para que vocês sejam eficientes no estudo de programação, e aí vocês vão conseguir avançar muito mais rápido, né? A gente falou, né, das tags, do princípio de Pareto, que é bem importante para que vocês tirem um peso das costas de vocês e não fiquem pensando que vocês têm que aprender tudo que tem que saber de programação. Não é assim que funciona. Outro exemplo, né? Tu vai estudar uma base, sei lá, tu vai lá e vai estudar uma base boa de HTML, tá? Na verdade, assim, eu falei antes, né? Acho que só reforçando um pouco antes de tu falar. Eu falei sobre focar a energia em certos pontos para que vocês aprendam de forma mais eficiente, né? A gente tinha falado isso antes. Então, na programação, isso é muito verdade. Inclusive, a programação é o melhor lugar para vocês colocarem o princípio de Pareto realmente em teste, porque vai funcionar muito para vocês. E o Beto e eu, a gente usa isso, a gente ensina isso, funciona muito bem. Até um exemplo disso, né, de focar a energia que a gente fala. Se tu conseguir focar a tua energia em assuntos de uma linguagem, por exemplo, HTML, aprender os 20% necessário e já partir para outra, se tu conseguir aprender o necessário para tu conseguir construir uns projetos do HTML e já for para o CSS, vai ser muito melhor, né? Do que tu ficar usando um tempo, uma energia no HTML, estudando um monte de coisa que tu não vai usar para depois começar a aprender o CSS. Então, por isso que a gente, dentro do mapa, a gente fala que vocês podem aprender muito nesse período de 7 meses, porque vocês vão usar esse princípio que a gente está falando aqui, aprender o necessário do HTML, já vai para o CSS, vai para o JavaScript, vai para o React, vai para outras linguagens. React é uma biblioteca, né? Mas tu pode ir para outras linguagens depois, tu pode estudar TypeScript, e aí tu vai conseguir aprender muita coisa em menos tempo, se tu conseguir focar a tua energia. Então tu precisa estar sempre evoluindo na área de tecnologia, tá? Isso é um fato. Não dá para ficar parado em uma linguagem, estudando uma linguagem, a não ser que tu queira realmente se especializar naquilo, né? Daí sim. Mas mesmo assim, tu vai ter que aprender outras coisas para poder também expandir teu leque de opções no futuro, para trabalhar em outros lugares, outras empresas. Mas sem ter um bom plano do que aprender, desses 20% dos conceitos que vão te trazer 80% dos resultados, tu vai ficar perdendo tempo em assunto que não vai te fazer conseguir o primeiro emprego mais rápido. Então, resumindo, foca em aprender só o necessário, não tudo que existe para saber de uma linguagem, porque não tem como aprender tudo, pessoal. Nem os desenvolvedores sêniores que estão trabalhando aí no mercado há mais de 10 anos, 20 anos, sabem tudo, porque é muita coisa, né? Não tem como. Então, esse é um peso que vocês têm que tirar das costas, mas vocês podem sim ser mais eficientes quando vocês estiverem aprendendo. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.